Muito bem. Conceito de terceiro setor, ONGs, OS, OCIP. Depois nós falaremos das transferências, das subvenções, das contribuições e entraremos na lei especificamente falando. Então, assim, de forma conceitual, eu quero chamar a atenção de vocês para essas siglas que vocês devem ter ouvido já falar por aí por muitas vezes e vão continuar ouvindo, né? Aqui no Brasil, o mundo todo tem mais ou menos esse conceito, mas no Brasil a gente conceituamos o seguinte: o primeiro setor é o setor governamental, o segundo setor é o setor produtivo da iniciativa privada. Vamos colocar lá no setor produtivo indústria, comércio, prestação de serviço. E o terceiro setor é o setor que reúne a comunidade que quer realizar um serviço de interesse público. Então, tudo aquilo que, diria assim, que é para defender a coletividade ou o interesse da coletividade, a gente percebe lá que a sociedade organizada está tomando conta, então virou terceiro setor. Compreenderam? Primeiro setor, o governo, o Estado organizado. Aliás, gente, essa ideia de governo, essa coisa de um Estado organizado, remonta a um longo tempo aí, e lá nas nossas aulas de direito a gente viu muito isso, né? A criação do Estado, a organização do Estado. O ser humano percebeu há muito tempo já que nós nascemos para ser líderes ou liderados. Aliás, o Maquiavel, né, o Nicolau Maquiavel, escreveu isso numa obra dele, numa das obras dele, lá há 500 anos atrás, e ele disse que exatamente isso: alguns nasceram para ser líderes, outros para ser liderados, mas replicando o que o homem das cavernas já descobriu lá, Joelson. O homem das cavernas já sabia que tinha alguém que ia ser o líder, é nato do mundo animal, né? O mundo animal, que nós fazemos parte como animais racionais. Bom, isso foi levando de diversas maneiras. Sabia-se que o homem das cavernas ganhava a liderança pela força, disputava com o seu vizinho ou com outro lá da família e passava a liderar, porque tinha... E nós fomos descobrindo várias maneiras de liderar pelo mundo afora, mas tinha que se liderar, né? É preciso ter um líder. A sociedade, seja a sociedade dentro da casa nossa, ela precisa de ter liderança. Você é casada? Não? É casada? Tem filhos? Não. Que tamanho, que idade que está? 6 e 3. Dá para imaginar as tuas crianças sem você comandar a vida delas? Elas sozinhas? Você tem uma coisa que me apavora às vezes, é essas notícias de que uma criança se perdeu na mata, ou se perdeu na rua, ou os pais, já aconteceu conosco lá na minha casa, né? Hoje minha preocupação são com os netos, 3 netos, mas nós tivemos 3 filhos, e alguns deles eram fujões, naquela idadezinha ali de começando a andar, né? Com, sei lá, 2 aninhos, 1 aninho e pouco, já começa a caminhar. Ali na faixa dos 2 aninhos se segura, porque eles saem sem imaginar para onde vão. É um desespero tremendo você imaginar onde é que está essa... Porque não tem mínima noção de comando da sua vida, né? Precisa ter alguém cuidando. E o ser humano vai passando durante todas as suas faixas etárias, a sua vida toda, e ele continua precisando de alguém cuidar dele. Já viu isso? Continua cuidando. Você tem filho, Gelson? Que idade? 19. Você tem um filho com 19 anos? Uma filha? É mesmo? Não parece. E é filha única? Com 19 anos. Já está tranquilo? Não precisa cuidar mais? Vira as costas, deixa tocar a vida? E você tem pais vivos? Eles cuidam de você, não cuidam? Cuidam, eu tenho certeza que cuidam. Ficam de lá olhando, a gente não para de cuidar, né? De controlar. O casado, né? Eu tenho 37 anos de casamento, vamos agora para 38, e um tem que cuidar do outro. É um cuidando, no sentido não exatamente do controle, que também tem isso, né, de controlar, mas no sentido de orientação, de acompanhamento e apoio. Imagina a sociedade como um todo. Você não precisa disso.
Olha o Brasil, no momento que nós estamos vivendo agora, as pessoas discutindo liderança, discutindo rumos da sociedade. Espera aí, mas a sociedade foi por um lado errado, o outro vem e diz, não, ela tem que ir para o outro lado. Não, mas ela tem que continuar ali. A gente está discutindo os rumos da sociedade e quem é que vai botar ordem nisso? A liderança. Seja de direita, seja de esquerda, de centro, de cima, de baixo, tem que ter liderança sempre para conduzir a sociedade. E o homem descobriu isso lá no passado e criou essa figura do governo, a figura governamental. Então, nas nossas aulas, né, de direito, a gente logo aprende que a sociedade é organizada, e o Brasil, por exemplo, aliás, o Brasil não, o Estado moderno, o Estado nos dias de hoje, a gente delimita num território, para você ter um Estado moderno, hoje reconhecido pela ONU, por exemplo, tem que ter um território delimitado, ou pelo menos uma expectativa, né? Tipo a Palestina, que está lá discutindo o seu território, mas já tem um reconhecimento de nação. Mas tudo bem, eu tenho um Estado. Para ser um Estado organizado, precisa ter um território, gente lá dentro, não pode ser deserto, povo, água, mato sem gente, aí não tem sentido de organizar aquilo. Território, povo e governo. A gente sabe hoje que todo tipo de Estado tem que ter governo. Você já ouviu falar dos anarquistas? O que você conhece dos anarquistas? Não muito? Conhece alguma coisa? Anarquistas, graças a... Um filme, né? Zélia Gattai acabou se tornando... Até foi uma série aqui no... O livro dela se transformou num seriado aí e tal. Muito interessante, mas no final da história, a passagem real deles aqui pelo Brasil não foi interessante. Para eles, pelo menos, não foi. Né? E eles passaram muito próximo de nós aqui. Quem está nos acompanhando à distância, nós temos o privilégio de, aqui em Curitiba, estarmos a 70 quilômetros da maior colônia anarquista que o Brasil teve no século XIX, século XIX, já passando para 20, aqui em Palmeira, Colônia Cecília. Tem até hoje lá ainda algumas amostras do que foram, e tem um livro ali, local, com a história deles. Os anarquistas, eles imaginavam, são um desses pensadores que acham que não precisa de governo, que você faz o teu direito, tem a tua liberdade, respeita a minha, eu tenho a minha, a gente se une todo mundo de uma maneira fraterna e toca o barco. Gente, não deu certo. Infelizmente tentaram, e foi longa a história deles ali, e isso veio do mundo da Europa, e tentaram lá também, não deu certo. Quando você lê o final, aliás, não precisa ler o livro não, ele é muito grosso, assim, muito volumoso, mas você pega na Wikipédia, ou Wikipedia, aí, essa enciclopédia da internet, tem lá, coloca anarquistas no Brasil, você vai ver, e vá para o finalzinho da história, você vai ver que frustrou pelo seguinte: as pessoas sem liderança, elas foram exacerbando nos seus direitos. A gente tem uma tendênciazinha de puxar o direito da gente, exagerar no nosso direito. E eles exageraram. Então, por exemplo, lá conta que tinha uma caixinha, aqui na Colônia Cecília, tinha uma caixinha que eles botavam o dinheiro que arrecadavam. Então, plantava a roça, colhia e botava o dinheiro ali, quando precisava ia distribuindo, cada um comprava comida, essa coisa toda, é meio que coletivo, né? Muito parecido com o início lá do cristianismo, né, que a Bíblia dos cristãos conta os atos lá do início da igreja cristã primitiva, que era assim, dividia tudo em comum. Aqui na Colônia Cecília, alguém roubou a caixinha um dia. Levaram a caixinha, quer dizer, e começaram a adoecer e sofrer, e faliu, não funcionou. Os poucos tipos de governo que tentaram pelo mundo afora do próprio povo, sem uma liderança, frustrou. Moral da história, eu estou fazendo essa abertura toda porque é conceitual a nossa aula hoje, no sentido de descobrirmos, vocês vão ver no final do curso, como é interessante a atuação do terceiro setor na sociedade, mas como é perigoso. Como nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu vou abrir depois um site para vocês, por exemplo, para mostrar uma notícia de 2007, dizendo que aqui no Brasil, mais da metade das ONGs do terceiro setor estava envolvida em corrupção.
não prestou conta devidamente, estava embolsando o dinheiro, mais da metade do dinheiro repassado para o terceiro setor, estávamos tendo problemas. Então a gente precisa de um governo. Só que o governo, aí ele vai aceitando coisas. Olha o Brasil. Estradas, iluminação, meio ambiente, educação, infraestrutura como um todo. Você foi jogando tudo para o Estado brasileiro cuidar. E aí as pessoas dizem assim, a gente paga uma alta taxa de impostos, é muito imposto. Pô, mas se cada vez que você acha que você precisa de alguma coisa, é o governo que tem que te dar, alguém vai ter que botar dinheiro lá para o governo bancar. Então é um ciclo vicioso nesse sentido. Mas que bom que as pessoas se lembraram que no passado, talvez os seus pais, os seus avós, né, e eu me lembro um pouquinho disso ainda, porque o voluntariado foi muito forte lá no passado, foi muito forte. Vocês devem... Você é de que origem? Que estado brasileiro? Paranaense mesmo? Região de Guaratuba, litoral. O litoral tem histórias maravilhosas ali de voluntariado, de pescadores, de os pioneiros que construíam em conjunto as coisas. Nós temos os descendentes que vieram para o Brasil, então se juntavam, como é que chamava o trabalho dos voluntários ali para construir uma casa, por exemplo? Faziam um mutirão, obrigado. A história dos mutirões, então reuniam, construíam, uma criança ia nascer uma criança, uma senhora grávida, reunia a família. Aliás, eu estive há uns 10 anos atrás num casamento lá na região de Toledo, e eu achei interessantíssimo, porque no casamento que nós estávamos, numa colônia ali, num bairro rural de Toledo, a família do noivo, a família do noivo, não estava trabalhando na festa. Todos atendendo os convidados, fazendo aquele trabalho bacana de recepção, e os vizinhos trabalhando no casamento. Toda a festa bancada pelos vizinhos. A família não se envolveu. E eu achei aquilo tão espetacular e me contaram que é uma tradição daquele povo. Vai casar um filho seu, eu vou lá ajudar. Mas quando o meu se casar, é você que vem fazer o trabalho. E a família fica. Essa coisa de participação comunitária, você percebeu que foi acabando no Brasil? Foi diminuindo isso de uma época para cá? Por exemplo, prefeitura, Joel, você que está há mais tempo. Os conselhos comunitários lá, funcionam, todos eles? A gente criou até conselhos municipais, que era uma ideia bacana do mutirão, né, da coisa comunitária. Sociedade voluntária, né, participar. E a gente, de uma época para cá, fomos ficando tão atarefado. Eu, às vezes, questiono, por exemplo, quem mora aqui em Curitiba, num prédio, não participa da reunião da assembleia dos condomínios. Você é dono de um apartamento, tem lá 50 apartamentos no prédio. Aí eles vão decidir o que fazer ali com uma pintura, uma restauração, uma regra que vai botar no condomínio, e convoca 2 ou 3 pessoas comparecem. As pessoas não querem nem mais discutir assuntos que têm interesse deles, de maneira coletiva. Isso foi afastando de uma tal maneira que nós fomos percebendo que a população, me parece que não quer mais participar. Isso ocorreu fortemente nos anos 2000, entre 2000 e 2010. Foi ficando assim as pessoas meio que distantes. Até nos anos 90 já foi reduzindo esse trabalho. Pois bem, mas alguns resistiram. Alguns resistiram no Brasil e disseram assim, vamos levar avante um trabalho voluntário. Quer ver quem resistiu? Por exemplo, resistiu fortemente? A Associação de Pais e Alunos Excepcionais. No passado, quando criada, a APAE tinha esse nome, excepcional. Hoje são especiais. Eles resistiram, não resistiram? Passaram pelos anos 80, todo mundo desistindo, ninguém quer se envolver mais, algumas instituições mantiveram. Aqui no Paraná, em especial, a Zilda Arnes, em especial aqui no Paraná, a nossa
conterrânea Zilda Arnes, ela se levantou criando essas mobilizações. Então ela criou, por exemplo, a pastoral da criança, né? E começou a trabalhar nesse sentido, dizer, ó, vamos mobilizar o pessoal, mas sem ser o governo, sem ser o Estado mobiliza. Vamos fazer uma mobilização partindo da sociedade. Gente, eu não sei se vocês acompanharam, mas eu acompanhei algum trabalho da pastoral da criança. Muito bonito. Ali nos anos 90, nos anos 2000, eles construíam uma sede na cidade, mas antes de construir a sede, reuniam nas casas, pesando crianças, fazendo aquele acompanhamento. Soro caseiro. Soro caseiro. O que é que faz o soro caseiro? É uma mistura de sal, açúcar, água, coisa que tem na casa. Então, crianças desidratadas, crianças com problemas, o aleitamento, eles cuidavam disso. Que coisa maravilhosa, resistiram, mas estavam resistindo.